Ni hao, pessoas que estão na expectativa que acabe essa guerra da Ucrânia. Tudo bem com vocês? Aparentemente, a Ucrânia aceitou um acordo de cessar-fogo. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o cessar-fogo de 30 dias aceito pela Ucrânia, do retorno das ajudas militares americanas para Kiev e de como isso poderá mudar a narrativa de Trump com relação à guerra. Com a bola agora do lado russo, qual será o próximo movimento de Putin? Conheça a bota Highlander anti-perfuro da Tabel, feita para quem... Nesta terça-feira, uma delegação americana, liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio e pelo assessor de segurança Mike Waltz, se reuniu na cidade costeira saudita de Jeddah, com uma delegação ucraniana liderada por Andriy Yermak, onde realizaram conversações de alto nível a portas fechadas, em uma tentativa de dar uma nova vida aos diálogos que haviam emperrado após um recente episódio de tensão pública entre os presidentes ucraniano e norte-americano na Casa Branca. Lembrando que rolou uma reunião entre os Estados Unidos e a Rússia, e aí a Ucrânia perguntou, mas como assim? Como assim? A gente não está sendo convidada, e os Estados Unidos responderam, só adultos na mesa, né? A gente não vai querer criança na mesa. Foi justamente essas palavras que eles usaram. E aí agora não, né? Agora eles trouxeram a Ucrânia para conversar, porque, enfim, tem que ter a Ucrânia, né? Desse encontro saiu uma decisão muito importante anunciada pelo governo Trump. Os Estados Unidos retomarão imediatamente a assistência militar e o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia, que haviam sido suspensos em decorrência do atrito direto ocorrido entre Trump e Zelensky. E tava rolando as histórias aí que os Estados Unidos estava dando inteligência para a Rússia, porque agora estão tentando arrumar um jeito de provar que o Trump é um agente russo, né? E em troca, a Ucrânia aceitou uma trégua de 30 dias proposta pelos Estados Unidos. Agora, após o anúncio, as atenções se voltam para Moscou, que precisa decidir se aceitará ou não as condições impostas. O Lavrov já largou lá uma história de que a França quer mandar 10 mil, 50 mil, 100 mil soldados para manter a paz na Ucrânia, os peacekeepers, né? Porque normalmente o pessoal da ONU, né? A China tem isso, o Brasil, quando estava no Haiti, também fez isso. E aí ele soltar aí, vocês querem mandar quantos mil? Vocês querem botar quantos mil soldados aqui na nossa fronteira? Então não sei, né? Por enquanto a Rússia não falou nada, isso já faz 2 dias, né? Essa proposta americana inclui um cessar-fogo abrangente, envolvendo o fim imediato de todas as operações militares, não apenas no Mar Negro e nos ataques aéreos, mas ao longo de toda a linha de combate. Zelensky, inicialmente, havia sugerido uma pausa mais restrita, limitada a uma trégua apenas no mar e no ar, mas aceitou a abordagem mais abrangente oferecida pelos americanos, tendo em vista, principalmente, a sua posição de fragilidade na mesa de negociações. Ele tem zero poder, né? Falar assim, em posição de fragilidade é uma forma bem legalzinha de colocar, né? O cara tem zero poder de negociação. O cara foi humilhado na frente do mundo inteiro pelo Trump e aparentemente já pediu desculpa. Vão assinar o tal do acordo lá que vai dar aos Estados Unidos o direito de explorar os minerais de terras raras. Aquela vergonheira, aquela fiasqueira toda que ele fez, no fim não serviu para nada. Os Estados Unidos vão continuar, por enquanto, né? Por enquanto, vão continuar com tudo que eles queriam. Então, nada mudou. E a oferta americana de retoma de todas as ajudas militares e de inteligência vitais para o esforço defensivo ucraniano. Esse anúncio foi feito horas após o maior ataque de drones conduzido pela Ucrânia contra Moscou desde o início da guerra. A ausência da Rússia nas negociações em Jeddah e o silêncio do Kremlin, que até agora não se pronunciou oficialmente, deixam no ar um clima de expectativa sobre a aceitação ou rejeição do cessar-fogo por Vladimir Putin. O líder russo já deixou claro em ocasiões anteriores que qualquer pausa nas hostilidades deve vir acompanhada por concessões estratégicas.
Putin, inclusive, declarou anteriormente que o seu objetivo não é uma simples trégua temporária, mas sim uma paz duradoura e definitiva, com o Kremlin tendo afirmado por diversas vezes que a Rússia não aceitaria uma trégua provisória com data para terminar. Apesar da retomada da assistência militar dos Estados Unidos, o intervalo recente no compartilhamento de inteligência já causou danos às forças ucranianas, especialmente na região de Kursk, onde a Rússia tem conseguido reverter avanços conquistados pelos ucranianos meses antes. Porque, né, assim, a Ucrânia só tem como segurar essa guerra toda por todo o suporte que eles têm da Europa e dos Estados Unidos, né? Que se não fosse isso, eles já tinham sido varridos do mapa, né? A Rússia está ali só cozinhando e esperando, né? Que em algum momento ou essa guerra escala e aí vai para a Europa, quem sabe uma terceira guerra mundial, né? Que tem gente aí desesperada no Brasil para que isso aconteça, ou realmente a guerra para, né? O Instituto para o Estudo da Guerra destacou que a suspensão temporária do compartilhamento de informações pode ter favorecido diretamente as reconquistas territoriais russas naquela região. As negociações em Jeddah também abordaram a retomada imediata da colaboração econômica visando o acordo de minerais da Ucrânia. O que eu falei, né? O Trump até falou ontem. A gente teve uma reunião muito importante na Casa Branca. Aprendemos bastante que nada poderia ser entendido através daquela discussão com tanta pressão, né? Que é aquela briga que ele teve com o Zelensky, né? E eu determinei que o presidente Zelensky não está preparado por paz se os Estados Unidos está envolvido. Não, acho que isso aqui é o dele antigo. Ah, não, isso aqui é dele antigo, esquece. Esquece. Vamos embora. Essa medida é vista como essencial, não apenas para fortalecer o futuro da economia ucraniana, mas também para garantir a sua segurança e estabilidade a longo prazo. Não, isso não vai fortalecer a economia ucraniana nenhuma, porque esse dinheiro vai para empresas dos Estados Unidos. Além disso, a assinatura desse acordo trilionário, tão insistentemente desejado por Trump, poderá colocar a Ucrânia novamente nas boas graças dos Estados Unidos. Outro ponto discutido foi o aspecto humanitário, com a intenção sendo a de assegurar, durante o período de cessar-fogo, operações de socorro humanitário e troca de prisioneiros de guerra. Nessa parte de humanitário, será que está envolvida a desnazificação da Ucrânia ou isso vai ficar para depois? Para nunca mais? Porque nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, tanto que os caras até hoje estão lá batendo palma pro Stepan Bandeira, que era um nazista. E trabalhou com os nazistas e depois da guerra trabalhou com os britânicos, né? O cara acabou sendo morto depois por comunistas. Aí você vai estar envolvido nisso aí? Duvido muito, né? Destacando o compromisso humanitário em meio às hostilidades. O secretário de Estado Marco Rubio destacou que o próximo passo crucial será comunicar essa proposta à Rússia, afirmando que agora cabe ao Kremlin tomar a decisão sobre o futuro imediato do conflito. Por sua vez, Trump expressou confiança de que poderá discutir pessoalmente com Putin nos próximos dias, sinalizando também a sua disposição para exercer pressões econômicas sobre... ele falou na Rússia, né? O Trump falou alguma coisa de ir para a Rússia nos próximos dias aí e de meter mais sanções na Rússia. Tipo, a Rússia, se eu não me engano, já é o país mais sancionado do mundo. Os caras não estão nem aí, né, cara? Mais sanção pode botar, mano. Né? O que é um peido para quem já tá na merda? Pode botar mais sanção. Sob a forma de sanções, caso Moscou se recuse a colaborar. Trump também sinalizou a sua intenção de convidar novamente Zelensky para a Casa Branca, dizendo que o momento atual é muito diferente, indicando que Trump, após a aceitação ucraniana do cessar-fogo e com o acordo de minerais prestes a ser assinado, pode estar começando a encarar Zelensky de uma maneira mais simpática. É só porque o Zelensky está aceitando fazer tudo que os Estados Unidos pediram, né? Simples, como eu falei, passou aquela vergonha toda, foi humilhado na frente do mundo inteiro e tá aí, vai pedir desculpa, vai fazer tudo, porque assim, sem os Estados Unidos eles não têm como sobreviver a essa guerra, eles vão ser obrigados a baixar a cabeça pro Putin e é isso aí, Putin, vamos se acertar aqui. Então o cara tá fazendo de tudo, cara, tá fazendo de tudo, e é feio, né, vai ficar muito feio pro Zelensky, né, disseram que ficou feio pro Trump.
Imagina o Zelensky que volta na Casa Branca. Se eu sou o Zelensky para voltar na Casa Branca agora, tem que ser igual o Xi Jinping, por exemplo. O Xi Jinping, obviamente, ele fala inglês, mas ele não fala com outros líderes em inglês. Raramente, assim, só em conversas informais. Sempre que é conversa formal, é o intérprete que fala. Se eu fosse o Zelensky, é só assim. Só assim. Comunicação direta dessa forma. As delegações americanas e ucranianas classificaram como positivas as conversas, enfatizando a importância da paz como um objetivo compartilhado por ambos. Representantes da Ucrânia ressaltaram o valor da justiça no processo de paz, afirmando que esse acordo inicial demonstra quem realmente deseja o fim da guerra. Apesar de muitos detalhes sobre a implementação concreta do cessar-fogo ainda permaneçam indefinidos, líderes internacionais como o primeiro-ministro britânico Keir Starmer saudaram o acordo, classificando-o como um marco potencial para a paz na Ucrânia. Esse é o doido que falou que ele tinha que a Inglaterra tinha que começar a exercer mais presença aqui no Mar do Sul da China, né? As ideias dos caras. O cara acha que ele vê aquela bandeira ali nas costas dele, acha que o Império Britânico ainda existe, né? No entanto, o contexto mais amplo da guerra permanece grave para a Ucrânia, com confrontos intensos em uma extensa linha de trincheiras no leste ucraniano. Apesar da intensidade da ofensiva russa contra Pokrovsk ter diminuído nas últimas semanas, a pressão se mantém ao sul daquele importante hub logístico ucraniano. Mas é em Kursk onde estamos vendo os combates mais ferozes e intensos, com Putin lançando tudo o que tem contra as posições ucranianas, na tentativa de libertar totalmente a área de uma ocupação ucraniana que já se estende por mais de 7 meses. Essa forte pressão russa em Kursk e a presença de um gigantesco contingente em Donetsk à volta de Pokrovsk levanta uma questão importante. Putin aceitará um cessar-fogo provisório justamente agora? É importante lembrar que antes da Ucrânia aceitar o cessar-fogo, a narrativa de Trump era a de que Zelensky não queria a paz, mas... Porque não quer mesmo, né? Não quer, né? Assim, obviamente o cara teve o país dele invadido, a culpa da invasão é da Rússia, né? Independente, eu sei que vai ter gente que vai falar que, não, porque foi a expansão da OTAN. Independente do motivo que causou, a Rússia invadiu um país que é a Ucrânia. Eles são invasores. Então, o Zelensky, ele tem todo o direito de lutar até o último ucraniano, se ele quiser, né? Porque ele é ucraniano, ele tem o direito de lutar pelo país dele. Agora, o que ele vai ganhar com isso? A Ucrânia está sendo rifada por Estados Unidos, para empresas dos Estados Unidos, para empresas europeias. Ele perdeu aí vai perder 2 gerações de homens adultos que trabalham em fábricas e produzem, né? Vai ter que trazer gente de fora para trabalhar lá, provavelmente no futuro. E o país está destruído, cara. Então, assim, é muito difícil, é uma situação muito complicada. Mas ontem, na Arábia Saudita, Marco Rubio deixou claro que se Putin não aceitar o cessar-fogo, a Rússia é que passará a ser vista como o lado que não quer a paz. Isso significa que Putin tem agora 2 caminhos. Recusar a proposta americana de cessar fogo e continuar avançando sobre Kursk até expulsar os ucranianos. Um caminho que poderá lhe garantir algumas vitórias importantes no campo de batalha, mas derrubará a narrativa de Trump que era favorável à Rússia. Ou então aceitar a proposta de cessar fogo, sabendo que os ucranianos continuarão se armando e se entrincheirando, tanto em Kursk como em Pokrovsk. Isso não vai para lugar nenhum, cara. Como eu falei, só tem, sim, basicamente 2 opções. Ou a gente vai ver isso aí escalar, porque países europeus já estão se armando, né? Tá aí a Alemanha falando de produzir armas de novo, né? Parece que a gente voltou 100 anos do tempo. E a mesma empresa que produzia armas para o Terceiro Reich lá nos anos 20, anos 30 do século passado, está falando em produzir mais armas hoje, né? Nas fábricas da Volkswagen, né? Um monte de empresa que colaborou com o regime nazista no passado, está falando agora de produzir armamento para reforçar a Alemanha e, não coincidentemente, é pouca coincidência, o partido de extrema-direita na Alemanha está crescendo, né? Assim, a gente já viu essa novela, mano. 100 anos atrás a gente viu isso aí. 100 anos. Só precisa ter um líder carismático que nem teve antes.
Se Putin insistir em continuar atacando, a narrativa de Trump, até então favorável à Rússia, acabará se tornando favorável à Ucrânia. Resta agora saber se Putin abrirá mão de potenciais ganhos imediatos, aceitando cessar-fogo, ou se arriscará ver a Ucrânia voltar novamente para os braços dos Estados Unidos, mas desta vez com Trump na Casa Branca. O melhor é... Sim, é o melhor. Eu tô aqui na China sentado na minha sala, é muito fácil, né? Mas a melhor coisa é parar essa guerra, né, cara? Parar essa guerra porque a economia do mundo tá uma bosta, né, de modo geral. Né? Como já falei várias vezes, eu trabalho com uma fábrica que vende 100% produtos para a Europa, e a economia europeia está muito ruim por vários motivos, e assim, ninguém ganha com guerra. A China vive falando isso, cara, ninguém ganha com guerra. Quer dizer, as empresas armamentistas dos Estados Unidos ganham, né? Mas assim, de resto ninguém ganha, né? Um monte de gente morrendo por causa de meia dúzia de velho que querem um pedaço de terra. É isso aí, né? Tomara que isso acabe de uma vez, né? Essa é a verdade. Para a gente, assim, tomara que essa guerra acabe de uma vez, porque chega, né? Chega de guerra, gente. Pelo amor de Deus.